desapegando-se de sua família de nascimento. Jeshua, canalizado por Pamela Cribe. Queridas pessoas, é um grande prazer estar com vocês outra vez. Quando estou com vocês e falo através da Pamela, eu sinto a sua presença e vejo-os como energias de luz buscando seu caminho através de um mundo escuro, onde vocês muitas vezes se encontram com dificuldades e com energias com as quais vocês talvez não saibam lidar. Vocês todos são bravos guerreiros. A simples presença de vocês num corpo físico na Terra já fala da sua grande coragem e disposição para lutar contra as energias escuras e os obstáculos que vocês encontram dentro de si mesmos. Pamela está preocupada com a palavra lutar que eu uso aqui, mas eu ainda uso essa palavra aqui porque vocês são lutadores, de uma certa maneira, lutadores que superam as dificuldades, não só com o amor do coração, mas também com a espada do discernimento. Ter discernimento significa ser capaz de reconhecer claramente quando as energias não estão em harmonia com as suas, para que possam deixar que elas saiam do seu campo de energia. O discernimento é a energia da espada, a energia masculina, e a sua importância sob o ponto de vista do tema que vou discutir hoje é enorme. Quero falar sobre o período de transição, como vocês o chamam, o período que algumas vezes é chamado de transição de peixes para aquário ou da terceira para a quinta dimensão. Vocês têm inventado muitos nomes para a transição de energia que atualmente está ocorrendo na sua esfera terrena. Eu não gosto de falar dessa transição em termos de acontecimentos externos, em termos de predições sobre o que vai acontecer na sua terra, por exemplo, sobre o número de terremotos ou desastres que deveriam acontecer antes que a mudança se complete. Eu quero falar sobre a mudança do coração. Em muitos de vocês existe uma necessidade de uma certa segurança. Por essa razão, muitas vezes vocês confiam em teorias de transição e predições que vocês leem ou das quais ouvem falar. Vocês se deixam levar por motivos de medo e ou curiosidade. Mas ao fazerem isso, algumas vezes, vocês perdem de vista o fato de que muitas energias obscuras podem estar associadas a essas predições. Portanto, eu lhes peço que quando vocês lerem sobre predições do futuro, sobre esse período de transição, sempre perguntem qual é a fonte disso. Perguntem isso com o seu coração, simplesmente sentindo de que fonte energética vêm essas especulações, essas teorias de transição. Usem a espada do seu discernimento. Eu realmente os encorajo a compreender esse período de transição em termos de transformação interna. Assim eu falo da transição da consciência baseada no ego para a consciência baseada no coração. Eu descrevi essa transformação interna em detalhes na série Trabalhadores da Luz, que está no site da Pamela e do Gert. Eu falo nesses termos porque se trata de uma transição de que todos vocês podem sentir dentro de si. Não há nada fora de vocês que vocês precisem para essa mudança. E não há nada fora de vocês que possa impedi-los de passar por ela. Inclusive, não existe nenhum prazo final, nenhum momento em que alguma coisa tenha que ter sido feita a tempo. É uma transição interna que você, pessoalmente e singularmente, está fazendo passo a passo. Nessa canalização, eu gostaria de ilustrar o processo de transformação do ego ao coração através de uma questão com a qual
todos vocês estão profundamente envolvidos no relacionamento com a sua própria família de nascimento. A forma como você se relaciona com a sua família diz muito sobre o seu próprio progresso na transição da consciência baseada no ego para a consciência baseada no coração. O seu nascimento aqui na Terra pode ser comparado a uma espécie de queda na escuridão, mas não ligado a qualquer associação com pecado e culpa. É realmente um mergulho na profundeza que vocês fazem conscientemente a partir de um determinado nível da sua alma. Entretanto, no momento em que vocês afundam, vocês estão num estado de não saber, pois então vocês estão submergidos no mundo da matéria. Nesse momento, cada um de vocês chegou ao útero de sua mãe. Por um lado, vocês carregam consigo uma energia muito brilhante, a energia do lar. Vocês ainda se lembram como era do outro lado. Vocês se lembram do amor que vocês sentiam naturalmente à sua volta e a ligação com tudo que existe, com tudo que vive. Essas energias do lar ainda permanecem muito fortemente com vocês quando vocês descem à Terra como um embrião. Mas ao mesmo tempo, vocês são confrontados com aquilo que eu chamo de o paradigma dos pais. Paradigma é uma palavra que significa o mesmo que ponto de vista do mundo, mas abrange muito mais do que isso. Ela não só contém os pensamentos e convicções dos seus pais, mas também os sentimentos deles, suas emoções mais profundas. Todo esse ninho seguro é o paradigma onde vocês mergulham como uma nova alma que vem para a Terra no começo de uma nova encarnação. Vocês submergem na realidade da terceira dimensão, ou como eu a chamaria, o mundo da consciência baseada no ego, conforme é representado nos pais. Esta é uma realidade energética na qual predominam certas ilusões. Quero citar aqui as 3 ilusões mais importantes. A perda da maestria. A primeira ilusão é a perda da maestria. Essa ilusão faz com que vocês se esqueçam, enquanto moram, trabalham e estão vivos na Terra, que vocês são os criadores de tudo o que acontece na sua vida. Vocês não reconhecem as coisas que acontecem na sua vida como sendo suas próprias criações. De vez em quando, vocês sentem que são vítimas. Vocês acreditam que existem poderes maiores do que vocês que podem determinar e moldar a vida de vocês. Isso é a perda da maestria. A perda da unidade. Então, com um mergulho na profundeza, aquele mergulho para dentro do paradigma dos seus pais, que têm vivido na ilusão há um bocado de tempo, acontece também a perda da unidade com tudo que vive. A compreensão da unidade entre vocês e os outros se perde para vocês. Dentro da consciência baseada no ego, existe a convicção de que todos nós somos separados uns dos outros, cada um num corpo separado. Existe a crença de que nós vivemos nesse corpo e que dá um trabalho contatar o outro. É a ilusão de que o corpo é uma prisão. Essa é a segunda ilusão. A perda do amor. E a terceira ilusão que eu gostaria de citar aqui é a da perda do amor. Da esfera da qual vocês vieram para a Terra, a energia do amor era um alimento autoevidente. Quando vocês vêm para cá, para um mundo relativamente escuro, onde existe muita falta de amor, vocês começam a confundir o amor com todo tipo de energia que não é amor, como a admiração da dependência emocional. Eu voltarei a esta confusão mais adiante nessa canalização. Agora,
Eu gostaria de levá-los àquele momento em que vocês nascem aqui, um pé ainda no céu e o outro na terra, naquele paradigma no qual vocês não se ajustam muito bem. Existem sempre alguns pontos específicos nos quais os seus pais estão muito presos no paradigma. Também existem alguns pontos em que eles estão livres dele, isso é, existem aspectos nos quais a energia do coração foi liberada neles. Mas há sempre alguns pontos em que eles estão muito presos no paradigma da consciência baseada no ego. E então vocês chegam fresquinhos, por assim dizer, do céu. O que acontece em seguida, no desenvolvimento da criança em relação aos pais, é que a princípio ela vai se ligar fortemente ao paradigma dos pais e depois começa a se soltar dele devagarinho, conforme vai ficando mais velha. Esse processo de crescimento tem muita afinidade com a transição da energia do ego para a energia do coração, que está acontecendo na consciência coletiva da humanidade como um todo. O mesmo que está acontecendo numa grande escala, também está acontecendo numa escala menor, no nível do individual. A transição da consciência baseada no ego para baseada no coração, no nível micro, geralmente vem transcender as energias limitadoras carregadas de medo que vocês receberam dos seus pais na infância. Gosto de descrever essa transformação da consciência numa escala menor, através da descrição do relacionamento entre os pais e a criança, por exemplo. Porque é muito fácil vocês todos reconhecerem-na no nível da experiência pessoal. Não gosto de predições e declarações que não estejam sintonizadas com a experiência, que não possam ser reconhecidas pelos seus próprios corações, pelos seus próprios sentimentos. É por isso que eu lhes peço outra vez, quando vocês lerem ou ouvirem alguma coisa sobre o período de transição, por favor questionem-se com seus corações e vejam se elas se ajustam às suas próprias experiências. Porque vocês não são mais estudantes, vocês todos são mestres. A sua própria experiência é a pedra de toque. Os seus corações estão repletos de sentimentos intuitivos, suaves e ternos a respeito do que virá a acontecer. Confiem neles. A forma com que esta mudança interior da consciência se mostrará externamente, na realidade física da Terra, não é assim tão importante. Chegaremos lá quando chegarmos lá. É o passo do coração, o passo interno, no reino das emoções, o que realmente conta na transição para a nova era. No momento em que vocês começam a vida aqui na Terra, vocês entram em contato com a realidade, em primeiro lugar, através dos seus pais. Na sua chegada aqui, vocês trazem consigo a lembrança do lar e têm uma leve sensação de saudades de casa. Nós já mencionamos o trauma do nascimento cósmico, que vocês carregam consigo como almas, desde o começo de sua jornada, através de todas as vidas na Terra e em outros lugares. Mas toda vez que vocês começam a vida como uma criança, numa encarnação específica na Terra, ocorre também um trauma de nascimento, principalmente no sentido psicológico, por terem que se despedir do lar a cada vez e pela necessidade de se ajustarem à energia da Terra e encontrarem o seu caminho nessa energia. No momento do seu nascimento, seus pais pertencem à energia da Terra. Eles já se adaptaram a essa dimensão e às leis que são impostas aqui. Geralmente estas leis são limitadoras na área de normas sociais e ideias que os pais absorveram intensamente e que não são de jeito nenhum autoevidentes para a criança. Assim, para a criança, os pais representam a consciência baseada no ego, o paradigma das 3 ilusões. A criança entra em contato com elas através do lar paterno
E a maneira como esse paradigma tomou forma em seus pais irá influenciar intensamente essa criança pelo resto da sua vida. Pamela está me pedindo para acrescentar uma observação aqui, para que os pais não sejam vistos de uma forma negativa. É lógico que os pais também já foram crianças um dia e que também passaram pelo mesmo processo. Os pais não impõem conscientemente os seus medos e ilusões aos seus filhos. Seja como for, no estágio em que eles próprios têm seus filhos, os adultos já absorveram involuntariamente muitas energias do velho paradigma, baseado no ego. O paradigma que é formado pelas 3 ilusões citadas acima. A criança entra nisso nova em folha e percebe que a realidade não está de acordo e nem em harmonia com aquilo que ela estava acostumada. Nessa fase bem inicial da sua vida, a criança se encontra num estado de consciência muito passivo. Seu ser, sua mente e seus sentimentos estão muito abertos e ela absorve tudo o que a cerca, principalmente nos 3 primeiros meses. A capacidade da criança de absorver é incrível. Ela assimila toda a realidade energética do seu ambiente, no âmago mais profundo das suas células. A criança absorve a realidade energética do ambiente mais próximo, geralmente dos pais, e a vivencia como realidade. Por outro lado, ainda existe aquele pedaço de céu dentro dela, aquele centro de existência pura e incondicional que não é afetado pelas ilusões. De certa forma, essas realidades energéticas colidem, mas a criança esconde isso de si mesma, pois esse conflito é muito doloroso de ser experienciado nesse estado tão vulnerável em que a criança se encontra quando recém-nascida. Para esconder de si mesma essa colisão, esse conflito interno, a criança passa a agir de acordo com o seu ambiente. Ela quer encontrar nesse ambiente a confirmação das energias de amor, unidade e maestria que ainda estão presentes dentro dela, no seu estado natural. A criança ainda é o mestre da sua realidade. Ela se sente unida e una, ela tem amor, mas ela quer que isso seja confirmado pelo seu ambiente. Ela começa a procurar essas confirmações, mas geralmente recebe mensagens confusas como resposta do seu ambiente. Seus pais realmente querem lhe dar amor, mas também existe muito medo dentro deles. Existe ainda muita energia bloqueada que não consegue fluir, que eles não se permitem deixar fluir. Existe também nos pais um anseio, uma sensação de saudade da sua própria maestria, do seu amor, da sua ligação natural com tudo que é. Mas eles perderam esse estado mental há muito tempo. Eles ficaram tão acostumados à vida na Terra e às ilusões que começaram a enxergar essas ilusões como reais. Então, involuntariamente, os pais vão criar a criança com energias que a confundem. E mais uma vez, até um certo ponto, os pais não podem ser culpados por isso, no sentido de que, em um nível consciente, eles geralmente estão tentando dar o melhor para o seu filho. Ao nascer uma criança, muitas vezes os pais têm uma abertura para mais luz e amor. Nesse momento, um centro de amor divino, incondicional, que existe dentro dos pais é tocado. Eles sentem a sacralidade do nascimento e do pequeno ser que se entregou com toda a confiança a eles e à vida. No nascimento de uma criança, os corações dos pais estão totalmente abertos a eles. Estão em contato com o ser divino e sagrado deles mesmos. Mas isso geralmente é temporário, porque logo depois tudo começa a se assentar, a ser envolvido outra vez pela realidade energética dos pais, que existia antes do nascimento da criança. E assim, a abertura para a realidade baseada no coração que havia se apresentado pode fechar-se novamente, e geralmente se fecha. Os pais se voltam para suas antigas formas de pensar, de sentir e de querer. E o que acontece então com a criança que começa a crescer?
As crianças, na sua maioria, escolhem adaptar-se tão firmemente ao paradigma dos pais que perdem contato com a energia original das suas almas, da qual elas ainda estavam bem conscientes no começo das suas encarnações. Nessa primeira fase da vida, até a puberdade, elas estão tão envolvidas e focadas nesse mundo, em conseguir o amor e a atenção de seus pais, que elas mesmas se esquecem de quem elas são. A criança tem um desejo desenfreado por amor e intimidade, e quando seus pais não lhe proporcionam isso num grau suficiente, ela se volta para trás para consegui-lo de alguma forma, e assim cria imagens ilusórias do amor. Ela começa a confundir certas energias com amor. Por exemplo, o orgulho que os pais sentem quando o filho consegue fazer alguma coisa que o mundo exterior considera esperto ou bem feito. Esse tipo de orgulho paterno realmente não tem nada a ver com a criança em si. Não é o orgulho por uma realização interna, mas por um desempenho externo, que não se origina necessariamente dos impulsos internos da criança. Mas a criança pode crescer enxergando esse orgulho como amor. E mais tarde na sua vida, geralmente ela vai trabalhar muito duro e não vai entender como um adulto porque ele tem essa premência de trabalhar tão duro o tempo todo, porque o trabalho se tornou um vício para ele. Uma segunda distorção ou imagem ilusória do amor é quando a criança começa a confundir amor com dependência emocional. Muitos pais vivenciaram eles mesmos a falta do verdadeiro amor na sua infância. Eles não se sentiram verdadeiramente recebidos numa atmosfera de calor humano e segurança. Então, quando eles próprios têm seus filhos, eles os envolvem com sinais confusos. De um lado existe amor genuíno, mas de outro existe a necessidade subconsciente de compensar a perda. Os pais tentam curar a sua própria ferida emocional, encontrando o amor e a segurança emocional que eles não tiveram no passado através do relacionamento com seu filho. Quando isso acontece, a criança recebe sinais muito confusos dos seus pais. Energeticamente, as mensagens "eu te amo" e "eu preciso de você" ficarão indissoluvelmente entrelaçadas. Como esse entrelaçamento que vocês podem imaginar como uma espiral de cordas torcidas, a criança começa a associar amor com necessidade. Essa ligação ou ilusão é o começo de um relacionamento emocional de dependência entre os pais e a criança, que pode ter um resultado muito destrutivo não só no relacionamento pai-filho, como também a longo prazo, nos relacionamentos íntimos que essa criança terá como um adulto. Nos relacionamentos que terá com outros adultos, ele ou ela poderá facilmente começar a pensar que ser necessário é um ingrediente essencial do amor naquele relacionamento. Poderá então começar a interpretar os sentimentos de dependência e até o ciúme e a possessividade como formas de amor, quando na verdade essas energias são diametralmente opostas ao amor. Resumindo a primeira parte desse material, você vê que ao nascer você aterrissou num paradigma paterno que no começo, digamos na primeira parte da sua vida, lhe causará uma grande confusão. Você é como que levado para o caminho errado, até que num determinado ponto começam a aparecer oportunidades e possibilidades na sua vida que o levam a investigar, a desatar o nó. Você pode então passar por uma crise de identidade, onde não existe mais certeza de nada, e você está constantemente em dúvida sobre quem você é e sobre quem você não é. Isso foi descrito na série Trabalhadores da Luz como a primeira fase da transição do ego ao coração. O verdadeiro desligamento das suas ilusões e falácias
ocorre quando você entra em contato com a energia do seu coração. Em relação aos seus pais, isso significa ser capaz de realmente liberá-los e perdoá-los internamente e começar a seguir o seu próprio caminho. Num certo sentido, você foi a vítima dos seus pais, já que na sua infância, seus pais representam a consciência baseada no ego. Você viveu temporária e parcialmente de acordo com as ilusões deles. De uma certa forma, sendo filho deles, você não tinha outra escolha. Entretanto, transcender a esse estado de ser a vítima é uma das rupturas mais poderosas que você pode ter na vida. Você se torna uma pessoa livre quando você reconhece as impressões energéticas mais profundas da sua infância pelo que elas são e então decide quais as que lhe convêm e quais as que você prefere abandonar. Isso é a maestria. Então você não se adapta mais subconscientemente aos desejos e anseios dos seus pais, quando eles não são os seus próprios anseios. Ao mesmo tempo, você também não se rebela mais contra eles. Você pode ver as impressões que não lhe convêm simplesmente como algo que não pertence a você e ponto final. Você não precisa mais julgar os seus pais por terem oprimido você com esses aspectos. Você não precisa mais lutar contra eles. Você é apresentado à consciência baseada no ego através dos seus pais e você a transcende também através dos seus pais, liberando-os com amor e perdão e reconhecendo-se como o mestre independente que você é. Essa é a afirmação da sua maestria, a conscientização de que você é o criador da sua vida e de tudo que você escolheu, inclusive os caminhos errados que você tomou.